Tempo de levar vida ao coração dos nossos filhos. Estamos passando por um momento onde estamos sendo bombardeados com notícias ruins. A mídia, as redes sociais, né, tem sido fortalecida por notícias depressivas, notícias ruins, notícias de morte, e isso acaba afetando muito o coração de muitas pessoas. Por isso que nós, como pais, devemos guardar o coração dos nossos filhos. Isso não quer dizer que não devemos contar a verdade, poupar eles. Não, não é isso. Mas alimentarmos eles com a palavra de Deus. Em Deuteronômio 6,6, a palavra de Deus nos diz para inculcarmos a palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Quando levantarmos, sentado à mesa, quando for dormir, quando estiver andando, de todas as formas, está sempre levando de alguma maneira a palavra do Senhor ao coração deles. Esses dias que está pai e mãe em casa, é tempo de ensinarmos valores e princípios aos nossos filhos. Você que é mãe, você que é pai que está em casa, deve-se fazer isso, né? Porque a palavra de Deus ela é muito clara que o poder da morte e da vida está na nossa boca. Então nós devemos levar a vida sim, ensinando os princípios, né? Aqui em casa, por exemplo, estamos passando uns dias de estudarmos sobre valores e princípios, né? Estudar que não devemos ser egoístas, que devemos repartir, compartilhar as coisas, lançar o nosso pão sobre as águas. E isso é muito interessante porque as crianças, elas absorvem com muita facilidade, com muita fé, com muita convicção aquilo que você ensina. E esse poder Deus deu para nós. Nesses dias, muitas plataformas elas estão liberando filmes, série e tudo mais para que as famílias possam ter alguma coisa para assistir esses dias. Agora eu pergunto, será se Deus também não disponibilizou nada para os seus filhos esses dias? Sim, com certeza Deus disponibilizou. Então é tempo de colocar os nossos filhos no colo e começar a ensinar a palavra do Senhor, trazer à memória o que dá esperança para eles, lembrando que a palavra de vida nós temos livre acesso, né? Nós podemos ler, nós podemos ser ministrados, nós temos um Deus que fala, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos orienta, e esse momento é o momento de compartilharmos a nossa fé. Estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão desacreditadas de muitas coisas. Mas nós que temos a palavra de Deus, que temos a Bíblia, devemos irrigar o coração dos nossos filhos, que é a igreja, a nossa igreja que está agora dentro da nossa casa, que a nossa primeira missão é o nosso lar, é tempo de fazermos isso. É tempo de ouvir o que nossos filhos têm para falar, é tempo deles nos ouvir, é tempo de sentarmos à mesa e ministrarmos o coração e a palavra do Senhor. Essa semana a gente teve uma experiência aqui em casa, né? O meu filho de 5 anos, a gente está ensinando muitos princípios de bondade e muitas coisas, e ele chegou para mim e falou assim: mamãe, hoje eu tive uma ação de bondade. Eu falei assim: filho, o quê? Ele falou assim: eu ajudei o vovô a recolher a mesa. Eu tirei todos os pratos, ajudei ele, e isso é uma ação de bondade, né, mamãe? E eu falei: sim, filho. Aí abracei ele, enchi os olhos de lágrimas, porque eu percebi que não é em vão o nosso trabalho. Eles estão inculcando isso na mente. E às vezes ele pega os brinquedos, mamãe, depois a gente vai pegar e dividir, né, mamãe, com quem não tem. Por quê? Porque é tempo de lançarmos o pão sobre as águas, é tempo de liberarmos vida, profetizarmos, filho, vai dar certo. Quando não tem comida, né? Olha, filho, o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Muitas coisas aqui na nossa casa a gente vivencia com os nossos filhos, porque eu tenho pedido, Senhor, como que nós devemos partilhar a nossa fé, ensinar a nossa fé para os nossos filhos. E o Senhor sempre coloca maneiras simples de ensinar aos nossos filhos. Um dia, por exemplo, eu estava indo no médico com o Ada e a gente estava indo a pé. E a gente passou, né, na frente da frutaria. Ele falou assim: mamãe, vamos comprar fruta? E eu falei assim: filho, a mamãe tá sem dinheiro agora, vamos rapidinho. Daí ele falou assim: não, mamãe, então vamos orar para o Papai do Céu nos dar dinheiro.
E daí eu falei assim, tá bom, filho, tá bom. Daí ele foi, se ajoelhou ali rapidinho no meio da rua e pediu, Papai do Céu, me dá dinheiro para me comprar a frutinha. E eu falei, amém, filho, vamos. E a gente foi, começamos a andar e tal. E lá perto do posto, a gente encontrou uma nota, né? E ele olhou assim, mamãe, o Papai do Céu nos deu dinheiro. E a gente voltou e depois compramos as frutas. E isso ninguém nunca vai arrancar dele. Foi a fé dele. E eu não tive que dizer, não, filho, não vamos orar agora no meio da rua. Não. Nós temos que incentivar os nossos filhos. E isso nos marcou muito, né? Por quê? Porque é uma maneira de inculcarmos a fé no coração deles. Filho, mesmo que você não tenha, busque no Senhor. E se o Senhor dizer um não, amém. Aprenda também que o não de Deus é cura para nós. E isso a gente tem vivido e ensinado. Então aproveita esses dias e leve a palavra ao coração dos seus filhos. A vida da Bíblia nós devemos liberar sobre os nossos filhos. Que Deus abençoe.